Ora, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Ahm, Estava-me a lembrar que hoje, quando estava a mostrar a um grupo, ontem aliás, quando estava a mostrar a um grupo, o Stupa, o Stupa aqui do Mosteiro, estava a explicar que uma das funções do Stupa, um dos símbolos do Stupa, é exatamente relembrar-nos daquilo que é mais importante para nós, ou seja, relembrar-nos da prioridade da nossa vida. Estava a explicar que o Stupa normalmente tem uma imagem do Buda lá no meio, que essa imagem do Buda representa um ponto de consciência dentro de cada um de nós, que sabe tudo o que está a passar à volta, mas é completamente não influenciado por isso. É o ponto da consciência pura que sabe simplesmente se está a acontecer algo negativo, algo positivo, e esse ponto de consciência acaba por ser o centro de cada um de nós, o centro de cada universo, de cada ser. Um, Ao qual tudo o resto gira à volta. E, portanto, ao mesmo tempo que é esse centro de consciência, podemos também perceber o que é central para a nossa existência e ter isso como uma prioridade na nossa mente. Lembrei-me disso neste momento porque costumo começar estas sessões com relembrar-nos do porquê que estamos aqui, não é? O que é que nos trouxe aqui, qual é a nossa prioridade na vida. E naturalmente vem-me esta memória à mente. Portanto, espero que estejam todos muito bem e, e podemos até ter uma felicidade de podermos estar aqui, de podermos estar a fazer isto. Temos esta capacidade, esta possibilidade, e portanto é bom relembrarmos que, neste sentido da gratidão, não é? Que podemos ter este espaço, este tempo que nos damos a nós próprios e as formas de o fazer. E o silêncio suficiente, quer interior, quer exterior, porque se não temos silêncio interior suficiente, também não vamos sequer nos lembrar que podemos parar e olhar para o universo a partir do nosso interior. Portanto, vamos então dar início à nossa sessão de meditação. Esta, este sentimento, esta emoção de felicidade e gratidão por podermos fazer este tipo de caminho, por termos tido acesso a este tipo de informação no nosso percurso e por termos tido discernimento, claridade e força de vontade e motivação natural para o fazer, em cima benesse e temos os meios e a capacidade de o fazer, em cima benesse, portanto lembrarmos disto eleva naturalmente o coração e a mente. E é algo que podemos ter em mente não no sentido de artificializar o momento presente, mas como algo benéfico que nos podemos relembrar para trazer essa qualidade a este momento. Colocamos o corpo numa posição verticalizada, confortável, suficiente. Quando ouvem estas palavras e quando colocam o corpo mais verticalizado, podem perceber o que acontece à mente, se há um movimento também idêntico na mente. Percebemos do nosso estado mental neste momento. Estamos a compartimentalizá-lo ou não. Há uma zona de tristeza, há uma zona de felicidade, ou há simplesmente um estado geral neste momento. Apercebemos-nos se existem algumas tensões no corpo, os ombros, os joelhos, as coxas, as pernas, os pés. Lembramos-nos de dizer ao nosso pescoço que pode se libertar, pode estar solto, pode descontrair.
Sentimos o corpo e a mente a estabilizar, os assuntos anteriores a extinguirem-se neste momento, a presença do corpo aqui neste espaço. Levamos a nossa atenção à planta dos pés, percebemos se estamos a manter algumas tensões aí ou não. Sensação no peito do pé, no peito do pé esquerdo, no peito do pé direito, dedos dos pés, tornozelos, ponta dos dedos dos pés. Tensões nos tornozelos? Sim, não, consciência. Conscientes das canelas, barriga das pernas, nossos joelhos, curvinha atrás dos joelhos, parte superior das pernas. Pousamos a nossa consciência aí, na sensação. A pressão da almofada ou da cadeira, nossa zona abdominal, intestinos, barriga, sensação no interior. Zona do diafragma, nosso coração, damos um pulinho lá dentro. A nossa caixa torácica, os pulmões,
seguindo para as clavículas, os ombros, sensação nos ombros, deixamos os ombros cair, relaxar, nossos braços, cotovelos, curvinha do braço, antebraços, pulsos, costas das mãos, nós dos dedos, ponta dos dedos, pousamos a nossa consciência na palma das mãos, a sensação, voltamos à nossa coluna vertebral, começamos no cóccix lá embaixo, vamos subindo, vértebra após vértebra, as costas ligadas à coluna vertebral, sensação, subindo até a parte de trás do pescoço, sensação da caixa craniana, topo da cabeça, nosso rosto, nossa testa, nosso nariz, nossa boca, nosso queixo, garganta,
céu da boca, sensação, interior dos olhos, sensação, estado mental, sensação, conscientes da respiração. Vamos ter a respiração presente por alguns momentos, conscientes do ar a entrar, do ar a sair, conscientes.
conscientes do nosso estado mental. Se virmos que ele está um pouco para baixo, elevamo-lo um pouco, trazendo a sensação de luz à mente, quer com a inspiração, quer simplesmente na mente. Olhando para o nosso estado emocional, compreendemos-lo. O que está presente está presente. Se houver algum perdão a fazer, conseguimos vê-lo libertar-se do coração como uma pequena nuvem que se liberta. Perdão a nós próprios, um perdão ao mundo, um perdão a todos. Ao inspirar, trazemos contentamento à mente. Ao expirar, trazemos contentamento à mente. Ao inspirar, trazemos a equanimidade à mente. Ao expirar, trazemos a equanimidade à mente. Sensação do corpo a respirar como um todo. Quase como iluminado com a respiração, resplandecente com a respiração. Todas as células conscientes do espaço à volta do corpo, acima da cabeça, à volta do tronco, das pernas, conscientes do espaço mais ao largo. Deixamos a tal resplandecência da respiração permear esse espaço, iluminar esse espaço. Espaço dentro do quarto,
à volta da casa, acima do prédio, espaço mais à volta, mais ao lado, mais acima, conscientes desse espaço, permeando esse espaço, com luz, com boa vontade, com paz, com bem cadência. Mantemos a consciência desse espaço, voltamos ao espaço à volta do corpo, dentro de nós, permeamos o nosso coração com essa luminosidade, resplandecência, boa vontade, paz, bem-querença. Elevamos a nossa mente, resplandecência, boa vontade, paz, bem-querença. Que estas qualidades permeiem todos os cantos do universo que são mais necessárias. Conscientes da respiração, do corpo aqui sentado, permanecemos.
Quando no caminho óctuplo falamos de visão correta, perspectiva correta, como é que isso se interliga com o princípio da vacuidade? Não o princípio da vacuidade no sentido da ausência de uma presença nos átomos, até se quisermos por assim. Não nesse sentido, mas há um sentido em que se fala de vacuidade no budismo de uma forma que é tão mais profunda, que é quando se fala de perspectiva correta ou de visão correta, é quando nós vemos as coisas como elas são, sem sem a neblina ou a coloração da nossa personalidade, do nossa mente, dos nossos contextos. E portanto é a mesma coisa que dizer que é sem adicionar nada à experiência ou sem tirar nada da experiência. Portanto, nesse sentido, é desprovida. Aí esse contacto, essa percepção e essa visão, aí sim é desprovida do sentido do ego, não é? É desprovida do sentido da nossa personalidade, de adicionar alguma coisa, de retirar alguma coisa. E portanto, quando nós falamos de ter a perspectiva correta ou a visão correta no caminho óctuplo, ou de vermos as coisas como elas são simplesmente, estamos na verdade a falar desta não adição ou não retirada, não subtração de nada à experiência, de vê-la completamente como ela é. Alguém dizia no outro dia que é difícil não adicionar, não retirar nada da experiência, e é difícil, claro, é difícil, porque só um coração iluminado e uma mente iluminada conseguem o fazer. Mas não é por isso que não o praticamos. Existe esta noção para contrapor esta ideia que temos sobre a vida e a prática de praticar para chegar a algum lugar, às vezes podemos ter esta noção em mente de que nós não praticamos para ser iluminados um dia, para ser iluminados amanhã. Praticamos ser iluminados agora. Portanto, cultivamos as características do discernimento, da consciência, da expansão da consciência. E isso é feito sempre no momento presente, não há outra forma. O futuro é o desconhecido, não é? Não sabemos, não está aqui agora, não está presente. E então fazemos algo com o objetivo de futuro é, pode ser contraproducente nesta via. Não é. Claro que estamos a falar de realidade última e realidade condicionada, digamos assim, e portanto, claro que temos de saber do que é que estamos a falar. Todos nós fazemos projetos de vida e fazemos projetos práticos e profissionais e de estudos, etc., que têm um fim, têm um propósito no futuro. Mas mesmo nesses projetos, não nos desvinculando do propósito do futuro, porque ele existe, como nós os fazemos no momento presente, é que vai dar a qualidade daquilo que vai ressurgir no momento seguinte. É a mesma questão do karma, não é? O karma é a qualidade da intenção que dá origem à qualidade do resultado. Karma é a ação intencional e traduzimos também como resultado da ação intencional. E portanto é a qualidade da intenção que vai dar a qualidade do resultado. Quando, quando há uma forma de olhar para, de ver o karma, que é quando quisermos perceber o passado, olhamos para o presente e vemos o que é que está presente. Portanto, os resultados, ou as qualidades dos resultados presentes, as características dos resultados presentes, são os resultantes das causas passadas. E quando queremos olhar para o futuro, vemos o que é que está presente também, porque é isso que vai dar origem ao que vem a seguir. E, portanto, podemos sempre, é sempre no momento presente que está a chave, obviamente, é tudo o que temos, e, e podemos analisar dessa forma e compreender dessa forma. Não sei se alguém tem alguma questão, esteja à vontade para colocar.
quando nós a prática que fizemos hoje um pouco é realmente há muitas condições no mundo, no universo, não é? E às vezes temos que saber lidar com cada momento. Vocês já sabem que a maior ênfase nesta tradição, e é realmente a mais libertadora, eu diria mesmo por estas palavras, que a maior ênfase é realmente simplesmente conhecer, compreender, saber o que é que está presente, e isso em si é o mais libertador, porque mais uma vez estamos a olhar para o momento presente e ao conhecer realmente o que está presente, também estamos a não a colorizar o menos possível, ou colorir o menos possível o momento presente com a nossa personalidade. E portanto, com esse trabalho de discernimento, vamos realmente ganhando esta visão cada vez mais correta, ou mais apurada, ou mais vazia de, de ego, o mais possível. E portanto, mas por vezes há vários condicionantes e também é importante fazer esta elevação mental, elevação do coração, trazer características e qualidades que achamos que realmente elevam e empenham. E para o estado mental, de uma forma geral, às vezes é muito importante fazer isto mesmo. E as pessoas fazem de formas diferentes. Há pessoas que quase visualizam uma subida, não é? E isso funciona muito bem para elas. E nós sabemos que a mente não está no cérebro, não é? Mas o cérebro acaba por ser a caixinha de a interface entre a mente, que não tem posição geográfica, na verdade, entre a mente e os nossos outros sentidos. E, portanto, é através dos outros sentidos que percepcionamos o estado da mente, e é através da mente que percepcionamos os sentidos, e o cérebro acaba por ser essa interface. E, portanto, quando nós elevamos o coração, mesmo que seja através de uma visualização no próprio coração, não é? Ou a mente, através de uma visualização na cabeça, acaba por pode ter uma repercussão muito importante naquele momento em que precisamos ter mais discernimento, calma, ou simplesmente um momento em que podemos não poder fazer muitas outras coisas e podemos fazer isso, não é? Há aqueles momentos de espera, os momentos de condução, seja o que for. Nós hoje estamos muito habituados a ouvir os podcasts e a ouvir qualquer coisa que seja útil, o que é muito bom, é muito bom em comparação com muitos anos atrás, em que se havia mais espaço, havia mais um espaço refletivo e havia mais silêncio. Mas pronto, com os ruídos do momento presente, se conseguimos ouvir algo que nos eleve, é bom, mas se não, também podemos aproveitar os espaços para cultivar realmente esta nossa prática de nos elevar a nós próprios, ao fim e ao cabo. E elevar a nós próprios é curioso, nós falamos assim, não é? Porque estamos a falar de elevar também as componentes dos 5 khandas, ahm, dos 5 agregados que não fazem, que não são o nosso verdadeiro eu. E portanto aí é como se estivéssemos a fazer uma constante renovação do veículo, digamos assim, do carro, quase posso dizer assim, e fazemos isso realmente através da consciência. E, portanto, mais uma vez, ao fazermos esse trabalho, já estamos a agir do ponto de vista da consciência, que percebe que aquela mente está um pouco em baixo, aquele coração está um bocadinho em baixo, e, portanto, pode trazer ali uma energia e uma qualidade de vida e de elevação e de luz, de luminosidade. Às vezes também nos falta esse sentido de luminosidade que acaba por se traduzir em clareza mental e em clareza sentimental também. E portanto é importante podermos estar abertos e dispostos a fazer estas práticas que se podem aplicar nos momentos de meditação, mas também nos momentos de espera entre de qualquer coisa, ou de viagem, ou qualquer coisa, ou momentos de pausa que criamos para nós próprios nos nossos trabalhos e nas nossas vidas. E portanto é importante manter estas possibilidades em mente. E realmente aquilo que falámos ao princípio é mesmo quem é que tem a possibilidade de olhar para os seus próprios condicionamentos e sublimá-los ou não agir sob os impulsos dos condicionamentos? Isto é incrível, nós temos esta oportunidade, é algo incrível. Quando digo quem, é porque muitas vezes as pessoas não estão despertas para tal portanto, podem se sentir muito confinadas a ter que agir sob os impulsos da sua própria personalidade. E isso é uma prisão total, ou quase total. E portanto é importante nós lembrarmos disto, não é? Quem tem esta possibilidade maravilhosa de realmente se ultrapassar a si próprio. E nós todos sabemos, se calhar, que estamos a falar disto e alguém pensa: "Oh, não me estou a ultrapassar nada, ou porque o processo é muito lento", ou seja o que for. Mas não é essa a questão. Portanto, também não temos às vezes a noção
de como seria se não tivéssemos um determinado caminho, ou uma determinada prática, um determinado cultivo, da consciência. E portanto algo despertou em cada pessoa que está aqui presente para poder pelo menos iniciar estas vias, estas buscas, estas integrações, estas investigações. Quando falamos dos 7 fatores da iluminação, ah, normalmente começa-se por sati, não é? Por termos consciência. Sem isso não podemos fazer o resto. E portanto consciência significa estar presente com o que está a acontecer, e só a partir daí conseguimos realmente fazer este processo de investigação, que é o segundo fator da iluminação. E portanto é muito interessante nós percebermos desta forma, não é? Que isto é tudo um processo, e é um processo inteligente e dinâmico. E portanto não são só, quando falamos de 7 qualidades de iluminação, parece uma coisa lá muito distante, etc. Não, são coisas que se põem em prática. E quando temos esta investigação, isto dá-nos alguma concentração, dá-nos alguma sentido de continuidade na nossa prática. Portanto, vamos investigando desta forma. Já que uma perguntinha. Relativamente ao karma, foi dito aqui, creio, que muitas vezes acontecem coisas horríveis a pessoas boas que nada fizeram para as sofrer. A explicação seria o que teria acontecido em vidas passadas? Mas onde reside a justiça de situações destas? Podemos falar de justiça, merecimento, etc. Portanto, quando acontece algo horrível a pessoas boas, e acontece muito, uma das explicações pode ser o resultado de uma coisa que nós não temos noção, de uma coisa que realmente que tenha acontecido numa vida passada. E se esse é o caso, aqui o sentido de justiça é esse próprio, é o repouso. Repare que o karma não é uma coisa que acontece por mal, digamos assim, ou por maldade, não é uma coisa que não é um pagar, ah, não é um castigo, é uma energia que nós criamos, é uma energia que pomos em movimento e que fica connosco a partir do momento em que nós a criamos. Nós, quando mentimos com maldade, devemos dizer assim, hum, o nosso coração não fica bem, cria uma alteração a nível anímico, a nível celular, mas também a nível do que passa de uma vida para o momento seguinte, e por conseguinte, no momento da morte, do que passa para a vida seguinte. Normalmente dizes que o que se passa para a vida seguinte é o resultado, não é uma forma tão personalizada como estamos habituados talvez a pensar, mas é o resultado do que nós fizemos numa determinada vida. E portanto é isso que passa. E portanto essa própria energia vai passar. Portanto, o que acontece, a pessoa até pode ser uma pessoa muito boa na nova vida, ou pode ter sido sempre uma pessoa boa, mas alguma coisa horrível que possa ter feito, aquilo vai continuar na sua dinâmica, no seu sistema. E portanto vai-se repercutir, ou não, a pessoa pode ultrapassar também. Pode acontecer qualquer coisa que essa própria a situação, energia, seja ultrapassada. Senão não estaremos aqui, senão era tudo fado, era tudo destino, estava tudo traçado. Estamos aqui, nesta sessão, e nestes caminhos, nesta via, porque é possível realmente ultrapassar as questões que fomos fazendo também durante a vida ou as vidas passadas, seja como for. É uma característica, é uma energia que fica, é uma dinâmica que fica. Quando nós estamos habituados a abusar verbalmente das pessoas, por exemplo, vamos ficando com essas sinapses no nosso cérebro. Não há como não ficar. Não ficar é que seria o milagre. Ou não ficar é que seria injusto. Se nós as estamos a criar, é isso que fica cá. Registado, realizado, feito dessa forma, formado, criado, e isso que vai continuar no momento seguinte. Enquanto não mudamos essa dinâmica, enquanto não mudamos esse hábito, enquanto não mudamos essa forma de estar e de pensar e de agir. Porque existe sempre um momento de escolha, não é? Por muito forte que o hábito seja, existe sempre um momento de escolha. Às vezes menos possibilidade de escolha, outras vezes mais, mas existe praticamente sempre. Isto para dizer que isso é uma das possibilidades. Outras vezes acontecem coisas horríveis às pessoas e não é por karma. Não é porque elas tivessem que passar por aquilo.
Isto sim, se calhar às vezes é mais até difícil de perceber, mas numa visão mais abrangente, as coisas horríveis que acontecem aqui nesta superfície deste planeta, hum, são colocadas numa outra perspectiva, não deixam de ser horríveis aqui, obviamente. Mas quero com isto dizer que quando uma pessoa é apanhada no meio de uma guerra, quando uma pessoa é apanhada no meio de um, de um grande acidente ou de uma catástrofe natural, não quer dizer que ela tivesse o karma de passar por aquilo. Muitas, se calhar, também até têm, mas particularmente naquelas reações que são desencadeadas pelo homem, por exemplo, como é o caso das guerras ou mesmo das questões ambientais, não é que toda a gente tivesse que passar por aquilo. É, eu posso mesmo até dizer assim, nem pensar. Pode haver algum karma envolvido em algumas pessoas que estejam nessas situações, mas não em todas. As coisas acontecem por outras razões também. Por decisões de vontades humanas que não têm a ver necessariamente com o karma de todos os que vão estar ou que vão ser atingidos por aquilo. E isso sim parece mais injusto. Há de ser reposto, digamos assim, mas não tira em nada o peso e a dor e a dificuldade desse momento. Mais que a pessoa possa ter que aceitar, porque não há de fazer de outra forma. E é interessante ver pessoas que passaram por situações muito, muito graves neste sentido. Não tanto as questões, por exemplo, dramáticas mais de família são mais complexas, de certa forma. E normalmente são mais kármicas, normalmente. Mas o que não quero dizer, vou dar aqui um exemplo, só para as pessoas não ficarem a pensar, por exemplo, se houver uma violação numa família, não quer dizer que seja o karma da pessoa violada que tenha que passar por aquilo. Atenção, estou quando digo, as questões familiares normalmente são mais kármicas porque a família já vem por karma, não é? Já é um envolvimento mais kármico, mas não quer dizer que tudo aconteça seja por karma. Mas quando as pessoas passam por uma catástrofe natural difícil, em que perdem pessoas ou que quase que morreram, etc., elas na verdade têm ou criam uma capacidade de aceitação que não é capacidade, é inato, está no nosso. Nós só não os ativamos porque não temos essa necessidade brutal de ativar uma certa capacidade de aceitação. Mas eu vejo que as pessoas que passaram por acontecimentos muito traumáticos, como de guerra, que tiveram que deixar tudo e que tiveram que mudar para outro país e que deixaram pessoas muito queridas para trás, hum, as pessoas conseguem, claro, com alguma consciência, nem precisam ser pessoas muito despertas, mas com alguma consciência, as pessoas conseguem aceitar no sentido de têm que andar para a frente. E às vezes ficamos presos a problemas que não são tão gravosos assim, não estou a tirar o peso deles, mas que não são tão gravosos assim, porque não temos essa necessidade de ativar essa aceitação tão radical, como às vezes as pessoas têm, porque senão doem doidas, porque senão morrem por dentro. E a pessoa, no fundo, sabe isso. Como se ultrapassa essa energia negativa de outras vidas. Exatamente desta forma. É o caminho óctuplo. Fizemos alguma coisa, mesmo que não tenhamos noção do que é que fizemos, não é? Mas quando cultivamos bons estados mentais, bons estados verbais, bons estados de ação, quando cultivamos elevação de pensamento, quando cultivamos desprendimento, altruísmo, generosidade, gratidão, tudo isso transforma. E fazemos isso no momento presente. Quando estamos chateados com alguém, quando nos apetece pensar mal daquela pessoa, vamos apanhar o momento. Vamos decidir outra coisa. Vamos escolher outra atitude. E é assim que se ultrapassa o karma. Às vezes temos que passar por coisas práticas para ultrapassar um karma. Às vezes temos que passar por uma situação de ajudar uma pessoa, por exemplo, para ultrapassar um karma. Mas essas situações vêm ter connosco, de certa forma. Mas lá está, nós também temos que estar dispostos interiormente para atender a essas situações. Porque se o nosso karma é tal que ainda estamos fechados e que não conseguimos atender a uma situação a qual sequer devíamos, mas que às vezes nem compreendemos porquê, mas às vezes devíamos, para ultrapassar,
que no fundo nos vai ajudar, mas temos que estar disponíveis para tal. E com isso, lá está, vem a prática do discernimento mental, do discernimento emocional, não seguir, de conseguir ter disciplina para alterar os nossos hábitos mais negativos, sejam eles hábitos alimentares, de estados de humor, de pensamentos negativos. Eu, é muito importante nós vermos os nossos hábitos que temos com aqueles mais próximos à nossa volta. Vocês sabem disso. As pessoas mais próximas à nossa volta são aquelas que implicam mais com os nossos botões, digamos assim, não é? Também. Mas também são aquelas que nós sabemos que gostam de nós e que não nos vão fazer mal. E às vezes nós descambamos com essas pessoas. Sabemos que aquela pessoa vai estar sempre lá para nós, que nos ama muito e que vai lá estar sempre para nós. E portanto é importante perceber se nós somos negligentes em algum aspecto para com essas pessoas, se as tratamos mal às vezes, ou se não somos tão cuidadosos como poderíamos ser. Aí às vezes está o busilis da questão, às vezes está o ponto a trabalhar a ser visto. Sim, às vezes os colegas de trabalho enervam-nos, etc. Mas eles estão ao trabalho, depois nós vimos para casa. Mas as pessoas à nossa volta são às vezes aquilo onde nós podemos trabalhar mais, na verdade. Não estou a dizer para se prender em situações. Às vezes há situações das quais temos que sair. Ainda a propósito de karma, e seguindo esse conceito, haverá karma coletivo familiar? Sim. Já ouvi essa versão. E podemos purificar esse karma mesmo se amadurecido? Sim. No nosso âmbito. Portanto, aqui o nosso envolvimento, a nossa participação nesse karma, essa é toda a nossa. Está nas nossas mãos ultrapassar. Se isso vai ter. Aliás, não é se isso vai ter naturalmente uma repercussão nos outros à nossa volta que poderão também estar envolvidos nesse karma. E é assim mesmo que se ajuda os outros. De uma forma bem profunda. Vamos elevar as qualidades nossas do nosso ambiente, da consciência global aos poucos, mas da consciência coletiva aos poucos, mas da consciência nossa e por conseguinte do nosso núcleo, e portanto isso vai tendo um efeito hum, que vai penetrando nos outros, nas mentes, nos corações, nos ambientes à nossa volta, e é assim que se ajuda a elevar um país, um continente. Estou a falar desta forma, parece-me algo, mas é assim, porque realmente eu acho que parte da nossa passagem por mundos manifestados é exatamente elevar a matéria, elevar a matéria e outros elementos desse mundo, elevar a consciência. E portanto, quando falo assim, é porque acho que essa repercussão é mesmo muito, muito válida e faz parte nossa trajetória, do nosso processo, do nosso Dhamma, também se diz assim, quase que o nosso dever, hum, enquanto seres encarnados num mundo manifestado. E portanto, sim, isso tem um efeito. Não é da nossa responsabilidade salvar os outros todos, não é isso. Não podemos, cada um tem que fazer o seu processo. Mas podemos, primeiro, salvar-nos a nós próprios, e quanto mais salvos estamos, quanto mais libertos, mais isso vai ter uma repercussão grande nos seres à nossa volta. Isso sem dúvida. Através desse processo, é uma forma de ultrapassar o karma nosso e ajudando os outros um pouco. Ah, acho que ficou aqui uma parte de uma pergunta, ok. É como se ultrapasse essa energia negativa de outras vidas quando não se tem consciência dela. Desculpe, Filipe, não vi logo. Mas sim, porque mesmo não tínhamos consciência específica do que é que fizemos, ao trabalhar todas as qualidades positivas, estamos não só a trabalhar o nosso discernimento e clareza, e às vezes podemos até ganhar noção do o que é que está encalhado na nossa vida, no nosso sistema, na nossa mente, não é? E podemos continuar a não ter noção completa dos acontecimentos exatos que foram levados a cabo, mas que passamos a ter noção do que é necessário trabalhar. E, portanto, mesmo não tendo consciência do que aconteceu anteriormente, ao trabalhar todos esses aspectos positivos, vamos estar a trabalhar imediatamente as qualidades necessárias, as características necessárias. E pode ser que ganhemos mesmo o discernimento exato daquilo que é preciso trabalhar e que façamos. Pode acontecer também. Boa noite. Como articula trauma com o karma?
Eu mesmo, não é? Num determinado ponto de vista. Trauma foi alguma coisa que nos foi feito ou que nós fizemos, mas quando nos foi feito, lá está, mais uma vez, não quer dizer que tenha sido por karma que aquilo tivesse acontecido, mas foi uma ação naturalmente intencional de outrem que nos provoca, mesmo que tenha sido, às vezes é intencional, mas não no sentido da completa consciência do que se está a fazer, porque as pessoas às vezes fazem porque não sabem fazer melhor. Mas podemos ter um trauma que depois vai se transformar numa causa para o que vem a seguir. Portanto, quando digo que é o mesmo sentido, é se o trauma tiver sido causado por alguma intenção, por alguma ação intencional. Se não foi, não é exatamente karma. É, é um processo que tem outras características. As outras características, as outras questões de, que não são kármicas têm a ver exatamente com estas questões. São questões geográficas, são questões biológicas, são questões genéticas, parte são questões culturais, parte dessas questões podemos ter nascido em determinado sítio, parte disso pode ser karma, mas não a totalidade. Portanto, nós não temos necessariamente, podemos ter o karma de estar neste país, por exemplo, podemos ter esse país, não é? Como se dizia, quem nasce em Portugal, ah, na- uma das possibilidades que se falava, nasce por karma, por dharma, mas, mas, mas não quer dizer que todas as características do país, da sociedade, da nossa família ou dos nossos pais que adquirimos essas características todas por karma. Não, é porque simplesmente nascemos aqui e isto tem outras leis. Há as leis kármicas, as leis biológicas, as leis geográficas, as leis celulares, as leis genéticas, e nem tudo faz parte do nosso karma. Isto é importante perceber, porque senão também parece que ficamos mais condicionados ainda. Continuando na mesma questão, como se articula o trauma com o karma, será mais olhando para o passado tentando resolver ou mais para o presente e futuro? O olhar para o passado é relativo, é muito provável que faça parte da equação, mas pode ser importante, mas aqui, subejamente importante, é perceber como é que aquilo nos afeta no momento presente e como é que libertamos. E para perceber como é que nos afeta, é estando consciente de tudo o que está acontecendo no momento presente, nível mental, emocional, etc. Trabalhando isso diretamente, podemos nos libertar do que foi causado no passado, sem ter que ir remexer lá muito. Às vezes o remexer é importante, mas é melhor, mais seguro até, trabalhar mais no momento presente. Não conseguimos pôr em percentagem, né? Vamos dizer 20% do passado, mas percebe, é mais no momento presente com as emoções que são presentes. Por isso estamos sempre a mexer lá atrás, também estamos a enfatizar às vezes um bocadinho. Não faz parte de nós, mas fará dos que nos rodeiam e influenciam o nosso próprio karma. Sim, pode, tudo é influenciado por tudo, mas atenção que o próprio karma da pessoa é a pessoa que o faz, não é? Há sempre escolha, como eu dizia anteriormente, há sempre, às vezes pequena, porque às vezes temos uma margem muito pequena, mas há sempre escolha. Karma é ação intencional e resultado da ação intencional. A palavra em si significa ação intencional, mas passamos a falar dele como a ação do resultado da ação intencional. O resultado, desculpem, da ação intencional. Ainda em relação ao trauma, nós é quase como estar a lidar com qualquer outro tipo de condicionamento, mas o trauma tem uma marca mais profunda, não é? Mas realmente a forma de lidar com o trauma é como se nós notamos que temos um certo tipo de condicionamento e que quando nós notamos que temos um certo tipo de condicionamento, nós às vezes não nos libertamos do condicionamento em si, mas estamos tão conscientes do que aquele condicionamento provoca que passamos a poder escolher não agir em função desse condicionamento. E isto em si vai, passa a expressão,
descondicionar o condicionamento, ou desfazê-lo, ou aliviá-lo, até que ele cesse por completo. Porque às vezes não conseguimos, às vezes que temos o condicionamento e se nós pensamos que quero-me livrar disto, estamos a ganhar um novo problema. Nós podemos a perceber quando é que esse condicionamento está a ser ativado ou quando é que nós estamos a agir sob esse impulso, esse condicionamento, partindo do princípio que o condicionamento é algo, neste caso, negativo, né? Porque o condicionamento pode ser algo simplesmente como é, e, e conseguimos parar essa reação em cadeia, não é? E ir na nossa direção. Isto é ultrapassar o karma e é criar karma que leva ao fim do karma. E portanto isso pode ser feito com o condicionamento e com o trauma da mesma forma. Perceber quando é que estamos a agir em função daquele trauma, quando é que não conseguimos experienciar alguma coisa em função daquele trauma e tentar ultrapassar ou sublimar esse sentimento naquele momento presente. É mais profundo e não podemos forçar muito. E sim, temos de ter um processo mais prolongado normalmente e de maior reflexão, indo lá atrás um bocadinho, mas principalmente com o momento presente. Mesmo só mais uma. Usou uma expressão, está confinado aos nossos impulsos. Eu sou essa e quero muito deixar de ser. Tenho consciência disso, mas não consigo avançar. Como perceber melhor? Acabei de falar agora de outra questão, que é exatamente o querer deixar de ser vai-nos dar um problema adicional. É completamente válido. É mesmo completamente válido. Mas vai-nos dar um problema adicional. Por exemplo, porque nos vai criar uma aversão. Primeiro, o eu sou essa indica um sentido de identificação à personalidade. Está identificada com essa personalidade que tem esses impulsos. Se você começar a perceber que não é essa personalidade, que você não é essa personalidade, confinar esses impulsos, é meio caminho para a libertação. É mesmo meio caminho para a libertação, se não mais. Mas é uma compreensão que a pessoa tem. Não é? E portanto perceba, quando tem este pensamento, quando tem esta sensação de ser essa pessoa que está confinada aos seus impulsos, quando percebe isso, quem é que percebe isso? Quem é que está a perceber isso? Que parte de si é que está a perceber isso? E essa parte que percebe isso é a pessoa que está confinada aos impulsos ou não? Ou é uma parte mais consciente, abrangente, inteligente, que consegue ver a pessoa que está confinada aos impulsos? Então, e quem é que é você, na verdade? É a pessoa confinada aos impulsos ou é a consciência que sabe que aquela pessoa está confinada aos impulsos? Mais uma vez, como proceder melhor porque aqui diz, sabe que não tenho consciência, mas não consigo avançar. Sabe que tudo bem, pode ser uma constatação que é um processo difícil e moroso, não é? Mas tenha cuidado com aquilo em que acredita também, porque a pessoa pode estar condicionada pelo próprio avanço por até essa fadiga e esse desânimo de achar que não consegue avançar. Aceite se calhar esse processo de desânimo eventualmente, de fadiga, de frustração. Aceite esse sentimento, mas não deixe que o túnel se feche. Sabe que esta questão de percebermos ou termos confiança de que é um caminho de saída, mesmo em termos da condição humana, digamos assim, ou do samsara, das condições de estarmos na roda da vida e da morte, temos esta constatação, consciência, confiança de que é um caminho de saída, é o que proporciona a manifestação do caminho de saída. Senão não temos essa noção, essa confiança, e não é só uma questão de esperança, não é essa esperança, parece que algo que vai sempre acontecer no futuro, não é? É uma constatação no momento presente. Perceber que isso é uma possibilidade agora, neste momento, agora. E portanto não feche essa porta, não deixe que essa porta se feche.
Vamos fazer o nosso minutinho de silêncio. Já passou da hora. E o nosso monge que está a ser o nosso anfitrião já deve estar a pensar que vai ter que correr para ir para o Puja, para a meditação. Vamos então fazer o nosso minutinho de silêncio. Muito obrigado a todos, muita força para todos, muita luz. Boa semana, boas semanas.